altitude, a altura das elevações. Exatamente, eu coloquei isso aí e parece óbvio, né? Porque a gente tá falando de montanhas e eu foquei muito no aspecto externo, tá? Eu foquei na ideia do exterior da montanha, não necessariamente no interior. Eu acho que a primeira coisa, a gente já falou aqui sobre o simbolismo da montanha, acho que muito do que a gente falou é derivado, né, do fato de que as montanhas são acidentes geográficos muito imponentes, muito elevados. E quanto mais elevado, mais imponente e mais relevante é. Tanto é que todo mundo sabe qual é a maior montanha do mundo de cabeça, etc. Você até... sabe? Você sabe? né? Deixa nos comentários. Não Aproveita e manda um pix. Também. Isso. Aproveita e manda um pix. Manda um pix do tamanho da montanha. Uma montanha, o que diferencia ela, o que caracteriza ela é justamente essa altura, né? Ela é formada ali para ser alta, enfim. E essa altura precisa ser relevante, eu acho, se você decide ambientar sua narrativa na montanha. Faz pouco sentido você narrar uma história que acontece numa montanha e em nenhum momento as coisas da montanha ou as características da montanha serem relevantes para a aventura. A altitude, a altura das elevações, né? Enfim, tudo isso gera naturalmente riscos específicos. O Vermelho comentou isso um pouco na discussão anterior. Mas quanto mais alto, isso afeta o clima, né? Isso vai ficando mais frio, isso afeta a disponibilidade de oxigênio, você vai deixando o ar mais rarefeito. E você tem o principal fator do caso da altura, que é a queda, né? Quanto mais alto, maior a queda. Então, esses ambientes de montanha são naturalmente mais inóspitos. Então, você tem que pensar nisso e você tem que pensar em de que maneira esses riscos podem ser maiores ou menores. Então, por exemplo, se você estiver narrando numa montanha que seja ocupada, que tenha moradores, ou que seja frequentemente utilizada como um caminho, faz sentido que você tenha estradas e passagens que sejam melhor estabelecidas, que sejam mais seguras. Então você tem ali, o cara faz um caminho mais confortável, terra de piso batido, tem até uma estrada estabelecida, ou às vezes tem corrimão num determinado trecho, esse tipo de coisa. Por quê? Porque aquilo ali é frequentemente utilizado, faz sentido você investir nisso. Agora, uma montanha mais selvagem não vai ter isso. E aí você vai ter aquela situação ônibus de Machu Picchu. Você vê o vídeo e você fala, não é possível que esse trambolho tá rodando desse jeito, porque ele tá sempre naquela iminência de tombar pro lado. Ali é um risco que você vai ter. Esse risco, outro risco que você vai ter na imagem. Ponte. Ponte só existe para você atravessar um lugar que você não tem como atravessar normalmente. E isso é muito característico de montanha. Tá alto, tem um buraco enorme, tem 300 metros para baixo. Você não vai descer 300 metros, subir 300 metros. Às vezes não tem nem como. Então você vai lá e faz uma ponte para passar por cima daquele percurso para ganhar. Existe ponte na sua montanha? Essa ponte ela é segura? Ela é velha? Ela é nova? Ela recebe algum tipo de manutenção? Ela é feita de um material razoável? Isso faz diferença. Então, assim, eu acho que do ponto de vista narrativo, a altura é importante porque ela te dá possibilidade de usar perícias. Então você vai ter muitos momentos em que as pessoas vão ter que escalar, vão ter que fazer coisas específicas, e aí você vai gastar o seu atletismo. É a hora do personagem do atletismo alto brilhar. Vai ter momentos em que as pessoas vão ter que andar num trecho fino de pedra para não cair e vão ter que fazer seu testezinho de acrobacia. Vai ter hora em que o cara vai ter que fazer o teste de natureza para saber se essa pedra é segura ou não é, essa pedra é firme ou não, sobrevivência para fazer a mesma coisa. Então você pode facilitar ou dificultar momentos específicos que você queira. Nessa aí, mas você tem que estar preparado também como mestre pra, na hora que o cara for fazer um teste de passar nessa ponte aí, por exemplo, e ele falhar, não existe segunda chance, né? O cara morre. Então, como é que você vai lidar com o personagem que morreu porque ele caiu e porque ele falhou num teste de destreza? É isso que eu ia falar. Você tem que levar em conta o aspecto mecânico, porque isso tende a ser um desafio. O livro fala que dano de queda é 1d6 de dano para cada 3 metros de queda. E ele estabelece com uma razoável clareza que você pode tomar no máximo 20 dados de dano, 20 d6 de dano de queda no D&D quinta edição. O que não é pouco, porque se você considerar que o dano médio de um D6 é 3,5, o dano máximo que você pode tomar em queda médio é 140. O que é normalmente suficiente para matar personagens de quase qualquer classe de nível consideravelmente alto. Até. Então, o que faz sentido, né? Porque se você cair numa montanha... faz sentido. Se você cair, para você tomar 20 D6, você tem que estar tomando uma queda de 200 pés. 200 pés são mais de 60 metros de altura. 60 metros de altura é um prédio de o quê? 20 andares? Mais ou menos? Sei lá, 16 andares. É você cair de 16 andares. Ele tem que saber, sim. Se você cair de 16 andares, provavelmente você vai morrer, né? Presumo eu que você vai morrer. Então, assim, isso que o Luiz falou é relevante. Se você vai fazer um raciocínio que envolva queda, você tem que levar em conta que isso é normalmente 880. Ou o cara não toma dano, você faz um desafio relacionado a isso, ou o cara toma nada de dano, ou o cara toma 10 D6 de dano. Pode ser virtualmente fatal. Então, você tem que se planejar pra isso. O que você vai fazer? Cara, toda vez que você precisa de 3 testes falhos seguidos pra cair de uma ponte. Isso pode ser uma possibilidade. Por quê? Porque aí o cara cai, o cara tomou o primeiro tombo, ele tá lá segurando a cordinha, tá pendurado. Agora ele tem que fazer um teste de Athletics pra não cair. Falhou no primeiro teste, soltou uma mão. Agora ele tá por uma mão. O resto do grupo que se vire nesse período. Vem alguém correndo, segura ele. Se ele passar, ele bota a mão de volta. Você pode criar momentos do jeito que você quiser.
E você tem que levar em conta os recursos que os caras têm também. O maluco tem slow fall? Beleza. Você tem menos medo de fazer ele cair. Por quê? Porque isso vai gerar outra complicação. Morte não vai. Mas agora o cara vai estar separado do grupo lá embaixo, não tem como subir, gastou 2 dias subindo, etc. Então, assim, tudo isso você tem que levar em conta na hora de transformar isso no desafio. E é o que eu falei, você pode fazer isso tão fácil ou tão difícil quanto você quiser nesse sentido, né? Mesma coisa com rarefação de ar. O sistema fala que a partir... bonita, hein? Rarefação. Por exemplo, o D&D fala que a partir de, acho que 3 mil metros, 10 mil pés, dá o quê? Uns 3 mil metros de altura, que é raro, né? No mundo de fantasia você pode fazer montanha alta o dia que você quiser, mas no mundo real é mais raro você ter montanhas tão elevadas. Ele fala que se você estiver acima disso, a única coisa que ele tem o efeito da rarefação é que cada hora de caminhada gasta 2. Então, se você normalmente andaria tantas milhas lá em 8 horas de caminhada, você só consegue andar 4. Beleza, é uma lógica. Eu acho pouco. Eu diria que se você está fazendo atividade, se você eventualmente briga, luta, etc., qualquer coisa do tipo, que você tem que ter uma dificuldade igual um jogador de futebol passando por uma atividade extenuante em alta altitude. Você tem que começar a ficar exausto mais fácil. Você toma dano de exaustão, você começa a ter desvantagem depois de 3, 4, depois de tantos turnos de luta. Se você estiver enfrentando alguém que está adaptado, tudo isso eu acho que pode ser relevante, inclusive com ajuste racial. Se você é de uma raça que vive em montanha, você tem... É quase que um ajuste genético, né? Você já vive ali, você tá lutando com um Sherpa. Esse cara vai bater em você, sorriso no rosto, porque ele tá acostumado. Ele tem muito mais do bagulho lá do sangue lá que transporta, enfim. Eu acho que tem que levar isso em conta. Não, porra. Mas é só hemácia? Não, acho que é uma substância, né? É hemoglobina, né, Márcia? Então, eu acho que não é só que eles têm mais hemácia, acho que a hemácia deles tem mais hemoglobina do que uma hemácia de gente que mora na costa. Eu vejo essa questão da altura, o principal perigo da montanha de longe. Porque essa montanha pode ter ou não ter monstros. Pode ter ou não terremotos. Pode ter ou não outros tipos de perigo. Mas se você cair, ela pode ser a montanha mais segura do mundo. Mas se você cair, você tem um problema. Então, a altura e aí o terreno em si, né? Eu acho o mais perigoso. Só que eu não vou falar de terreno, porque isso aparecerá daqui a pouco. Mas eu também não concordo muito com esse dano de queda. O dano de queda eu acho que ele deve ser muito mais brutal do que qualquer sistema trata. Só que quem somos nós para ficar pensando numa regra específica pro cara que cai de frente, cai de lado ou cai de ponta num buraco, né? Então, as regras genéricas já dão conta aí, você pode usar de maneira mais eficaz, tá? Em todo caso, você pode estabelecer sua homebrew, né? Mas eu não aconselho nesse caso, não.